Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Paulo e a sua chamada. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O chamado de Deus feito ao apóstolo Paulo e o cumprimento pleno de sua missão a partir da sua vocação nos remete ao desejo ardente de servir ao Senhor. Nesta lição, conheceremos no ponto número 1 a biografia de Paulo. No ponto número 2, veremos a perseguição de Paulo contra a igreja. No ponto número 3, entenderemos sobre o chamado e a vocação de Paulo para ser apóstolo. No ponto número 4 da lição, identificaremos o início do ministério do apóstolo Paulo e, finalizando nosso estudo, realizaremos a exegese do texto base da lição. Ponto número 1, a biografia de Paulo. Nascimento, filiação e tribo de origem. Paulo nasceu e foi criado na cidade de Tarso, na Cilícia, na data provável de 1 a 10 depois de Cristo, ou seja, na primeira década de nosso tempo. Isto está escrito em Atos, capítulo 21, versículo 39. Paulo, ele tinha pelo menos uma irmã consanguínea, ou seja, parte da sua família. Atos, capítulo 23, versículo 16, indica esta condição. Paulo, ele foi um hebreu, com ascendência de hebreus, oriundo da tribo de Benjamim. Portanto, aí está o nascimento, a filiação e a tribo de origem. Daqui para frente, nesta lição, nós vamos mencionar os tópicos e você pode consultar através do endereço eletrônico que está aí no blog, melhor dizendo, que está aí no rodapé do slide. Você pode, então, ter acesso a todos os textos bíblicos que suportam as ideias que nós estamos a colocar aqui nos slides. Não leremos todos os textos porque o tempo é exíguo para a quantidade de textos. Então, você pode acessar o nosso blog e ter, então, aí todos os textos que vão suportar as ideias que aqui vão ser explanadas. Forma educacional e religiosa. Paulo foi educado por Rabban Gamaliel, o Velho, tendo estudado a Torá, no caso o Pentateuco, sendo bem instruído na cultura, na estética e na filosofia grega, romana e oriental, bem como falava os idiomas grego, hebraico e o latim. Atos 22, 3. Gamaliel era membro do Sinédrio, mestre da lei, respeitado por todo o povo. Atos, capítulo 5, versículo 33 a 35. Paulo era um fariseu e filho de um fariseu. Atos, capítulo 23, versículo 6. Paulo, ele era muito zeloso pela preservação e defesa da lei, das tradições e do judaísmo. Paulo tinha como profissão o ser fabricante de tendas e possuía uma cidadania romana. Portanto, estava alinhado com a posição política do Império Romano. Ou seja, ele se alinhava aos interesses do
do Império Romano antes da sua conversão. A perseguição de Paulo contra a igreja. Paulo, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele assolava a igreja entrando nas casas dos cristãos e levava-os para a prisão. Paulo passava de cidade em cidade, prendendo os cristãos para impiedosamente serem castigados. Paulo açoitava os cristãos sem qualquer piedade. Paulo votou várias vezes pela pena de morte dos cristãos. Paulo torturava os cristãos para forçá-los a blasfemarem e amaldiçoarem a Jesus. Paulo, ele guardava as roupas dos que mataram Estevão, bem como consentia com a morte do jovem servo do Senhor. Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado e Paulo segurou as roupas daqueles que estavam a apedrejar Estevão. Então, esta foi, em termos resumidos, a perseguição de Paulo à igreja. Era um implacável perseguidor. Mas aí nós temos a grande graça do Senhor que realiza o chamado e a vocação de Paulo para ser apóstolo. Paulo, ele foi chamado, segundo as suas próprias palavras, quando ainda estava no ventre de sua mãe. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Paulo fala exatamente deste seu chamado a partir do ventre de sua mãe. O chamado de Paulo se deu no encontro pessoal com Jesus, na estrada que dava para Damasco. Este chamado de Paulo para o apostolado foi confirmado pelo próprio Senhor ao discípulo Ananias. Ananias foi que recebeu então a notícia de que Paulo havia tido um encontro com Jesus e ficado cego. E, portanto, ele estava cego. E Ananias deveria ir até o encontro de Paulo para curá-lo. Paulo foi ungido pelo Senhor através do batismo com o Espírito Santo. Paulo também, ele foi preparado, ou seja, ele teve a formação ética, moral, social e espiritual por 3 anos entre o deserto da Arábia e a cidade de Damasco, onde pôde reavaliar os seus conceitos, as suas crenças, as suas convicções, as suas posições religiosas, judaicas, os seus pensamentos filosóficos e aprender a depender de Deus. Paulo, ele inicia a sua obra para a qual fora chamado e vocacionado, realizando então 3 viagens missionárias pelo mundo até então conhecido, fundando igrejas, pregando o evangelho de Cristo com intrepidez, cônscio da sua missão que tinha que realizar segundo a ordenança do Senhor. Paulo, ele compreendeu a responsabilidade do seu chamado e vocação para ser apóstolo. Nas cartas de Filipenses, na carta de Filipenses, capítulo 1 e 2, na carta aos Tessalonicenses e a Filemon, Paulo, ele se autodenomina como servo pelo próprio nome e como prisioneiro de Cristo. Então foi aí que ele teve a autocompreensão do seu chamado, da sua vocação. Paulo, ele cumpriu a missão que Deus lhe outorgou com suor, com lágrimas, sangue e sofrimento, enfrentando incompreensões, traições e perseguições por parte de seus opositores.
Mas também Paulo reconheceu que os seus colaboradores o ajudaram muito nesta nobre missão. Ele não se vangloriou em si, porque a glória sempre é de Deus. Ainda no ponto número 4, melhor dizendo, no início do ministério do apóstolo Paulo, após a sua conversão, ou seja, o seu encontro com Jesus Cristo no caminho para Damasco, Paulo passou 3 anos na Arábia e resolveu ir para Jerusalém. E lá ele foi recebido por Barnabé, que o acolheu e o apresentou a Pedro e a Tiago. Embora tenha sido recebido com desconfianças por parte dos apóstolos, já que ele fora perseguidor da igreja, Paulo manteve a plena convicção de seu chamamento. Ele superou as adversidades, pois de perseguidor da igreja passou então a ser perseguido. O apóstolo Paulo realizou a sua obra, ou a sua nobre missão, sob o poder do Espírito Santo. E para isso, algumas virtudes foram importantes quando ele realizou o seu ministério, realizando, melhor dizendo, as viagens missionárias, fundando igrejas e com enfrentamentos, como já mencionamos, de muitas incompreensões, traições e perseguições. Então, a primeira virtude foi a obediência. Paulo, diante do rei Agripa, pronunciou que nunca desobedeceu a Deus, que nunca contrariou a vontade do Espírito Santo. Ele fez tudo conforme a visão celestial. Mesmo sabendo que cadeias e tribulações viriam em sua vida ministerial ao realizar a missão que Deus lhe outorgara, Paulo obedeceu ao Senhor sob o poder do Espírito Santo. Deus não quer outra coisa de nós. Deus requer de nós amá-lo e obedecer à sua voz, isto é, ser obediente incondicionalmente sob o poder do Espírito Santo. Então, a obediência foi a primeira virtude do apóstolo Paulo no início do seu ministério. Temos também a pregação como ponto importante do ministério do apóstolo Paulo. Paulo ele tinha absoluta certeza que a mensagem da sua pregação, da salvação e vida eterna em Jesus para as pessoas não partia dele, mas do Espírito Santo. E estas palavras vinham com a manifestação do poder de Deus. Nossa missão principal é o de anunciar às pessoas o Evangelho de Cristo. E para isso nós temos que buscar com zelo o dom espiritual de profetizar pelo poder do Espírito Santo. Ainda como outro ponto importante no início do ministério do apóstolo Paulo, nós temos a fé resiliente do apóstolo. O apóstolo, em seu ministério, enfrentou muitos problemas, adversidades, tribulações, angústias e perseguições. Porém, nenhum destes percalços o fez desistir do seu ministério, de sua vida piedosa cristã, enfim, da sua fé. Se perseverarmos em nossa fé em Cristo até o fim, sem desistir, pois Deus nunca desiste de nós, jamais seremos destruídos.
Outra virtude importante foi a perseverança do chamado e vocação do apóstolo Paulo. Paulo terminou a sua vida de fé e a sua carreira não caindo no combate, não abandonando a fé e muito menos renunciando ao seu chamado e vocação. Fé e uma vida piedosa cristã são duas coisas que têm que ser completadas juntas. Não desista, porque Deus não desiste de você. Tanto aí, pelo menos 4 ações ou virtudes do apóstolo no seu ministério, principalmente no início até o fim. Obediência, pregação, fé e perseverança. No último item da lição, vamos falar sobre a exegese do texto base da lição. O primeiro ponto importante é entender qual era a fonte do evangelho que Paulo pregava. E essa fonte é o evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 12, que é o início do texto base da nossa lição, diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O apóstolo declarou então aqui que o evangelho que ele proclamou aos Gálatas não teve a sua origem em ideias ou sabedoria humana, mas a sua originalidade vem do Senhor, por meio de uma revelação divina, caracterizando então a mensagem pregada e ensinada com toda a autoridade e poder sobrenatural. Então, Paulo estava a pregar não ensinamentos humanos, mas a revelação divina do próprio Senhor Jesus para toda a humanidade. É isso que ele falou nos versículos 11 e 12 de Gálatas, capítulo 1. Já que nós estamos estudando neste trimestre o livro, ou melhor dizendo, a carta de Paulo aos Gálatas. Estamos falando da liberdade em Cristo, ou seja, vivendo o verdadeiro evangelho conforme esta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Versículos 13 ao 16 diz assim a palavra do Senhor. E aqui nós vamos falar, Paulo agora sai da manifestação da fonte de sua pregação, que é o Evangelho de Cristo, e vai para propriamente falar sobre a sua vida e a sua conversão. Então ele diz: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo revela que quando tinha o judaísmo como referencial de sua fé pessoal, ele perseguia implacavelmente a igreja, com o objetivo de eliminá-la com extremada violência por completo as suas doutrinas e os seus membros. Paulo também manifesta que Deus lhe chamou desde o ventre materno pela sua maravilhosa graça, com a missão de que o apóstolo anunciasse o evangelho de Cristo aos gentios, ou seja, os não judeus, os estrangeiros.
Então aqui Paulo fala sobre a sua vida antes de sua conversão e fala também a questão da sua missão, para que ele foi escolhido. Na sequência, o apóstolo vai falar sobre o seu ministério apostólico independente. Gálatas capítulo 1, versículo 17 diz: Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Paulo afirma sua chamada de autoridade apostólica e menciona que, após o seu chamado, partiu para a Arábia e depois voltou para Damasco sem passar por Jerusalém, onde se encontravam os apóstolos, caracterizando então o seu ministério apostólico independente, a missão de pregar aos gentios. Na sequência, ele vai falar sobre a comunhão de Paulo com os apóstolos. Gálatas capítulo 1, versículos 18 ao 24 diz: Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviu dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E Paulo está a dizer aqui neste texto é que, passados 3 anos, ele foi para Jerusalém conhecer a Pedro de forma pessoal, com a estadia de 15 dias na Cidade Santa. Entretanto, não viu nenhum dos apóstolos, exceto Tiago, irmão do Senhor. Paulo manifesta que estava a falar a verdade e que, ao se retirar de Jerusalém, foi para a Síria e a Cilícia, se tornando muito conhecido nas igrejas da Judéia, cujos comentários eram de que aquele que perseguia os cristãos agora pregava o evangelho de Cristo, e por isso Deus era glorificado. O apóstolo termina a escrita do capítulo 1, a carta aos Gálatas, explicando que a sua prioridade urgentíssima posta a ele era agradar a Deus e do que agradar as pessoas. Pois se agradamos as pessoas em detrimento de agradar a Deus, não podemos ser servo de Cristo. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, conhecemos a biografia do apóstolo Paulo, concernente à sua filiação, formação educacional, religiosa e sua posição política. Vimos que Paulo foi um dos maiores perseguidores do cristianismo, promovendo açoites, prisões e mortes daqueles que professavam a fé cristã. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus desde o ventre materno, tendo sido consumada a sua chamada e conversão na estrada de Damasco, quando teve um encontro pessoal com Jesus. O apóstolo Paulo teve como missão pregar e ensinar o evangelho de Cristo aos gentios, não judeus, tendo realizado 3 viagens missionárias e sofrido incompreensões, traições e perseguições. Seu ministério foi caracterizado pela obediência ao Senhor, pregação da palavra, fé e perseverança em seu chamado e vocação para o cumprimento de sua missão. Finalizando o nosso estudo, realizamos a exegese do texto base da lição. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 4, o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.